Salmo 16. Estamos orando com os salmos. E convido, a você a ter a sua Bíblia aí mais uma vez em mãos, aberta no Salmo 16, pois é um salmo muito especial. E a mensagem que esse salmo quer trazer ao nosso coração é que Deus é santo, Deus é precioso e ele abençoa a vida dos seus filhos. Testemunhe sobre isso, porque testemunho é oração. Testemunhar é forma de orar. Gente, como é importante testemunharmos o que Deus fez e que Deus faz na nossa vida. Como dizem alguns, e com muita propriedade, nosso testemunho é a exata medida da nossa fé, porque fé é testemunho e testemunho é fé. E ter um firme testemunho permite-nos ajudar outras pessoas em sua busca, em seu sofrimento, em sua procura pela verdade. Hoje, no Salmo 16, é exatamente o que Davi vai fazer, vai nos ensinar. Esse salmo, ele é um verdadeiro hino de reconhecimento à santidade, à excelência de Deus. Não é à toa que esse Salmo 16, ele é merecidamente chamado por muitos desde a antiguidade de Salmo Excelentíssimo de Davi, ou o Salmo de Ouro de Davi, ou a Joia de Davi, ou mais comumente, o Salmo do Segredo Precioso, entre outros belos e merecidos adjetivos. E esse ouro, essa joia que ele fala no Salmo, é o nosso testemunho de reconhecimento de quem Deus é e do que ele faz àqueles que ele ama. Eu me lembro, lá no início da minha caminhada com Deus, de um corinho infantil que até hoje ele marca o meu coração. E ele fala de maneira simples, de maneira direta, como deve ser o nosso compromisso com as pessoas depois de recebermos a tão sonhada salvação. O corinho diz: falemos de Cristo, ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais, sim, mais e mais. E da mesma forma, você sabe disso, o cantor cristão, nosso clássico Inário Batista, ele contém, em sua maioria de hinos, composições que exaltam a Deus por meio do testemunho pessoal dos seus autores e de como eles foram abençoados por Deus. Os hinos do cantor cristão, em regra, os autores contam o que eles experienciaram com Deus. Queridos, testemunhos são tão importantes que o próprio Deus os profere a respeito de algumas pessoas marcantes e importantes em seu relacionamento consigo. Você quer um exemplo disso? A Galeria da Fé, lá de Hebreus capítulo 11, que talvez seja o maior exemplo, mas em outras listas na Bíblia de genealogias e famílias, nós podemos ver essa relevância. Deus mesmo testemunha a respeito dos seus. E agora me permita uma pergunta. E você? Você anda testemunhando da graça de Deus derramada sobre a sua vida? As pessoas em sua volta sabem de quem você é filho? Você aproveita todas as oportunidades, por menores que sejam, para mostrar quem é Deus na sua vida? Você, eu não sei, mas Davi, sim. Davi não tinha nada do que esconder em sua vida, especialmente quanto ao seu relacionamento íntimo e especial com Deus. Por isso, Davi nos dá esse belo testemunho. Ademar de Campos, querido cantor, ele poetizou verdade parecida numa canção que chama Bem Supremo. E olha que letra linda. Ele diz: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia,
de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, ele repete, meu Rei, Senhor e Pai, me alegro em tua vontade mais e mais, e conclui, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com o teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida e minha vida. Testemunho aquece a alma de um cristão. Davi, ele começa o Salmo 16, fazendo uma curta oração no primeiro versículo. É a única oração do Salmo todo. E ele faz essa oração já no início do Salmo, para mostrar para mim e para você que nada na nossa vida, nada, deve ser feito sem orarmos antes. Depois de orar, ele passou a testemunhar do que ele, como pessoa, experimentava da sua intimidade com Deus. Não foi só Davi que fez isso. Esther, ela orou antes de tomar a decisão mais importante da sua vida e que mudou a história do seu povo, o povo de Israel. Ela disse, vá reunir todos os judeus. Ela falou para o seu tio, que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, porque eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, e só depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E olha a coragem dessa mulher. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas antes ela orou. Neemias, ele deu um exemplo igual, maravilhoso, orando antes de tomar cada decisão em socorro aos seus irmãos que estavam totalmente desalojados e em sofrimento em Jerusalém. Diante do desafio que ele recebeu dos seus irmãos, ele procurou o rei e falou ao rei qual era o desejo do seu coração, e o rei virou para ele e disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus, é o que Neemias diz. Nada na vida de um filho de Deus deve ser feito sem ser precedido de oração. Permita-me trazer para você uma receita de uma vida cristã íntegra. A receita é: ore antes, testemunhe depois e celebre alegremente ao final. E eu quero repetir isso para você. Ore antes de tudo, testemunhe depois do que Deus fez e celebre alegremente ao final, como veremos no Salmo 16. Gente, não testemunhar, não sentir desejo de falar com alguém a respeito da paz, da alegria e da certeza da salvação que habita em nós, contraria a natureza, é sinal de que estamos adoecidos, e o salvo ama testemunhar, o salvo quer colocar para fora a bênção que tem dentro de si e não perde uma única oportunidade para fazer isso. Mas os salmos são remédios para a nossa alma, e se administrado direitinho, todos os dias, eles visam curar também essa apatia e falta de desejo de testemunhar. Assim como fez Davi, testemunhe sempre. Distribua, seja um agente de distribuição dessa medicação para as pessoas que estão em sua volta. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, querido filho ou filha de Deus que me assiste. Quantas pessoas doentes podem ser abençoadas pela sua cura e pelo cuidado de Deus durante a sua enfermidade? Quanta gente pode enfrentar melhor uma quimioterapia por meio do seu exemplo, uma amputação, uma UTI? Quantos endividados podem ser motivados pelo seu testemunho de como Deus tratou com você? Quantos casais em crise podem ser restaurados por meio do seu testemunho e de como Deus cuidou da sua família? Quantos viciados podem ser libertos por meio do seu testemunho de como Deus te libertou? Quanta gente enlutada pela perda de um ente querido, de um filho, dos pais, dos cônjuges, por exemplo. Quantos podem ser confortados pelo seu testemunho, contando como Deus te consolou?
Já parou para pensar quantas pessoas podem ser motivadas a vencer uma prova, a conseguirem um emprego, uma aprovação em um concurso, em uma entrevista? Testemunhe, abra o seu coração e conte as muitas bênçãos, eternize-as repassando à frente. É exatamente o que Davi fez. Antes de entrar no Salmo, eu quero te fazer um desafio. Essa mensagem fica gravada. E você olhando um pouquinho abaixo da mensagem, tem um campo lá de comentários. Eu quero desafiar você. Clica naquele campo e comente ali de maneira curta ou longa, se você preferir, mas conte ali o seu testemunho. Conte ali um breve testemunho. Conte algo que Deus fez na sua vida e que você quer abençoar outras vidas por meio daquele desafio. Quantas pessoas podem ser abençoadas com isso? Quando essa mensagem estiver gravada, eu quero te desafiar a fazer isso. Entra no comentário e deixa ali o que Deus fez na sua vida. Davi, sabe o que ele fez? Versículo 1, ele orou: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele começa orando e repetindo aquela confiança que ele tem e que ele vai falar em outros salmos. Ele pede proteção, ele pede para Deus o guardar, inclusive contra ele mesmo, para que o testemunho que ele vai nos dar agora na sequência fosse fiel e não mentiroso, fosse algo espontâneo e não forçado, não movido por intenções erradas. Todo testemunho deve exaltar a ação de Deus, a glória de Deus, e não a nós mesmos ou o nosso passado. A glória de Deus tem que ser exaltada, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, em seu testemunho, sabe o que Davi fez? Ele contou como era a sua vida de comunhão. Primeiro, a sua vida de comunhão divina. Existe uma dimensão divina, espiritual na comunhão. Olha o que ele diz no verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor e além de ti não tenho outro bem. Você já falou isso para Deus? Você já disse a declaração de amor para Deus? Deus, eu estou dizendo para o Senhor aqui, na presença de todos, tu és o meu Senhor e além de ti eu não tenho outro bem, nada me satisfaz que não seja o Senhor. Que testemunho lindo! E o versículo 3 e 4 mostra a dimensão humana dessa comunhão, porque quem tem comunhão com Deus tem comunhão com pessoas. Então ele vai dizer: quanto aos santos que estão na terra, os filhos de Deus, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Davi amava estar com as pessoas, com os irmãos. Ele o chama de ilustres. Verso 4, aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Ele conta que ele ama a Deus por meio do amor que ele tem pelas pessoas e da comunhão, ou algo mais ou menos assim. Ele diz: o seu bem-estar depende completamente de Deus e da comunhão com o seu povo. Então, permita-me te dizer, nada é tão perigoso na nossa vida quanto o isolamento. Deus não te deu a casa confortável que você tem para você se isolar nela, mas para você manter comunhão com os seus irmãos. Não te deu a igreja linda, estruturada, para ela ficar vazia, mas para você ir até lá e sentir comunhão com os seus irmãos. Nada é tão perigoso como ficar isolado. Então, desfrute de uma vida de bênção de Deus, vivendo junto com pessoas queridas, é o que Davi está falando. Sinta prazer em estar na companhia dos irmãos, porque isso mostra o prazer de estar na companhia de Deus. Tem outras versões bíblicas que usam o termo "a minha alma disse ao Senhor", que quer dizer: o que eu estou falando vem do fundo do meu coração. E ele completa esse pensamento, mostrando que Deus não se envolve com falsos deuses, não abençoa relação com falsos deuses, imagens, idolatria a pessoas ou coisas. Deus se afasta de todo aquele que adora qualquer coisa que não seja Deus. Às vezes, pessoas sofrem por ter em casa e no coração coisas que desagradam a Deus, mas que pela tradição familiar ele não consegue se desvencilhar disso.
Queridos, não podemos brincar com essa verdade. Se você agora, terminado esse culto, fizer um checklist na sua casa, tem alguma coisa aí que ofende a santidade devida exclusivamente a Deus? Tem alguma coisa aí que te dá vergonha, te constrange perante outras pessoas que te visitam? Se sim, deve ser questionado e mais ainda, eliminado. Davi, ele passou a testemunhar, mostrando a confiança que ele tem quanto ao que Deus fez no passado e o que Deus tem feito no presente, versículo 5 e versículo 6. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele usa aqui algumas metáforas, para descrever os tipos de bênção que Deus derramava sobre a sua vida. E ele compara as bênçãos de Deus a uma herança bela, grande, incontável, como toda herança é recebida sem que a gente mereça. Não é bênção que é importante, não é isso que ele está falando, mas é o Senhor da bênção, nossa herança, sua e minha. Não são as bênçãos de Deus. Nossa herança é o Deus das bênçãos. Por isso ele completa: bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, toda hora, porquanto ele está à minha mão direita e não serei abalado. Ele reconhece, ele agradece a Deus no mais profundo do seu coração, por isso ele usa palavras tipo rins, entranhas, coloca Deus à sua direita, numa linguagem militar, dizendo que Deus é o mais importante, Deus deve ser colocado sempre em posição de precedência, de prioridade e de maior importância. Com Deus como companhia, nada te abala, nada nos abala. E Davi vai terminar esse salmo testemunhando sobre a dimensão das bênçãos de Deus no presente e no futuro a todos que o amam. Os verbos desses últimos versículos, eles falam por si. Verso 9: porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Corpo, coração, alma, rins, espírito, tudo tem o mesmo sentido poético nesse salmo, para demonstrar que Deus abençoa a cada um de nós integralmente. A nossa adoração a Deus, ela deve ser da mesma forma integral, com tudo que somos, com todo o nosso ser. Davi, ele ama a Deus como um todo e com tudo que há nele. Que a gente seja da mesma forma. Verso 10: pois não deixarás a minha alma no Sheol, ou lugar dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida, porque na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Davi encerra o seu testemunho fazendo uma menção messiânica, apontando para Jesus, para sua morte na cruz, para sua ressurreição, como nós conhecemos no Novo Testamento. Em Deus há alegria plena e só em Deus. Em Deus há delícias completas aqui nessa vida e na eternidade com Ele no céu. O Filho de Deus nunca está feliz, o Filho de Deus é feliz. Felicidade e alegria para um filho de Deus é um estado de espírito e não dependência de circunstâncias. O Filho de Deus é feliz sempre e a todo momento. Queridos, só Deus nos fará conhecer o caminho da vida. Fora dele, ninguém. Deus é santo, ele te ama e te abençoa. Testemunhe disso, pois testemunho é forma de oração. Que Deus abençoe o teu coração e que Deus te ajude a compartilhar da quantidade de bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Não deixe de entrar nos comentários, não deixe de registrar
o que Deus já fez na sua vida e abençoe vidas com isso. Feche teus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo de reflexão na palavra. Deus, obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado, Deus, pela enormidade de bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. A principal delas é a salvação um dia outorgada a cada um de nós quando clamamos tua misericórdia e pedimos perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, por habitar dentro de nós e mesmo em meio à nossa indignidade, à nossa fragilidade. O Senhor é santo e o Senhor nos abençoa guardando-nos embaixo de suas asas. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa alegria de saber, Deus, que na comunhão com o Senhor e na comunhão com os irmãos, há delícias perpetuamente, pois vivemos aqui um pedacinho do céu onde viveremos para todo sempre com o Senhor. Ajuda-nos a compreender essa palavra, ajuda-nos a entender a importância do testemunho e ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar aquilo de maravilhoso que o Senhor tem feito conosco e que o nosso testemunho não exalte a nossa vida, mas exalte a sua glória, Deus, e atinja corações, transformando vidas, no nome de Jesus. Amém.